E aí galera, tudo bem? Aqui é o professor Maurício Mendes, professor de matemática, e hoje nós temos uma aula sobre racionalização de denominadores. É isso aí, mas antes eu queria dizer para você o seguinte, ó, não se esqueça de se inscrever no canal, de deixar o seu like no vídeo e roda a vinheta. Vamos lá pessoal, algo que a gente sempre se pergunta é por que eu tenho que racionalizar um denominador, né? Porque a gente quer transformar aquele denominador de irracional para racional, ou seja, nós vamos apenas transformá-lo em uma fração equivalente à primeira, só que de uma maneira que a gente tenha como denominador um número que seja racional. Olha só. Primeira coisa de tudo, eu vou dar exemplo aqui de quando a gente tem raiz de índice 2. Raiz de índice 2 é o seguinte. Então, nós vamos ter aqui, ó. Eu vou ter aqui o 2 aqui para vocês entenderem que é uma raiz quadrada, beleza? Nós vamos ter como fator racionalizante a própria raiz. Como assim? Olha só, eu quero eliminar essa raiz daqui. Certo? A fração, eu sempre soube que se eu multiplicar um número em cima e embaixo, multiplicar o mesmo número, o numerador e o denominador, eu vou ter ali uma fração que é chamada de fração equivalente. Ela vai ter o mesmo valor, beleza? O que acontece? Seguinte, para mim eliminar essa raiz daqui, eu só preciso multiplicá-la por raiz de 3. Por quê? Olha só, vamos lá. 2 vezes raiz de 3 é 2 raiz de 3. Raiz de 3 vezes raiz de 3 é raiz de 3 ao quadrado, ou raiz de 9. Isso daqui eu posso simplificar extraindo o valor aqui de dentro. Então nós teríamos 2 raiz de 3 sobre 3. Olha só que legal. Então eu peguei a raiz que estava aqui no meu denominador, multipliquei por ela mesma, por ser raiz quadrada, o índice 2, só funciona com o índice 2, tá gente? Multipliquei, porque daí o que acontece? Raiz de 3 vezes raiz de 3 ao quadrado, o índice e o expoente iguais eu posso simplificar e extrair. Aqui, por exemplo, teríamos o seguinte, raiz quadrada de 7. Né? Então olha só, raiz quadrada de 7. Vou até fazer diferente, ó. Vou botar aqui 2 raiz de 7, para ficar um pouquinho diferente dessa daqui. O que eu vou fazer? Eu vou fazer a mesma coisa, gente. Eu vou multiplicar aqui por raiz de 7 e vou multiplicar aqui por raiz de 7. Raiz de 7. 3 vezes raiz de 7 é 3 raiz de 7. Aqui, ó, 2 vezes raiz de 7 vezes raiz de 7. As duas raízes eu posso multiplicar. Então, eu ficaria com 2 raiz de 7 ao quadrado. 7 ao quadrado eu posso simplificar. A gente ficaria com o seguinte, ó, 3 raiz de 7 sobre 2 vezes, eu extraí o 7 daqui de dentro, 2 vezes 7. Ficaríamos com 3 raiz de 7 sobre 14. Aqui eu não consigo simplificar mais nada, então eu concluí a minha racionalização. Preste bem atenção, o termo racionalizante aqui que eu falei aqui em cima, fator, né? Ó, utilizantes de fatores racionalizantes. O fator racionalizante que eu utilizei aqui foi a própria raiz que está no meu denominador. Olha só, porque o índice era 2. Beleza? Eu vou apagar aqui e vou trazer os outros fatores racionalizantes que a gente tem para vocês verem e alguns exemplos. Vamos lá, aqui olha só. Denominador de radical com um índice diferente de 2. O que a gente faz aqui, né? Ou a soma ou a diferença de dois termos. Bom, eu trouxe um aqui para a gente ver e depois eu vou escrever aqui então os fatores racionalizantes para a gente. Aqui eu tenho 6 raiz cúbica de 5, gente. É raiz cúbica de 5. Se eu multiplicar isso aqui de novo por raiz cúbica de 5, eu só vou ter raiz
cúbica de 5 ao quadrado. Beleza? Então o que a gente tem que fazer aqui? Olha só, para mim fazer com que esse 5 fique ao cubo para mim poder eliminar, eu tenho que fazer o seguinte então, ó, eu tenho que multiplicar isso daqui por raiz cúbica de 5 ao quadrado. Porque o 1 aqui mais o 2 aqui vai dar 3, vai ficar 5 ao cubo. Lembra? Ó, multiplicação de potência de bases iguais, a gente soma os expoentes e mantém a mesma base. Então eu multiplicarei isso aqui por raiz cúbica de 5 ao quadrado. Olha só como que vai ficar. Vai ficar assim, ó. 6 raiz cúbica de 5 ao quadrado sobre raiz cúbica de 5, vou fazer bem passo a passo, ó, vezes 5 ao quadrado. 6 raiz cúbica de 5 ao quadrado sobre raiz cúbica de 5 ao cubo, porque a gente vai somar os expoentes. Isso aqui vai ser eliminado, vamos ter 6 raiz cúbica de 5 ao quadrado sobre 5. Beleza, pessoal? Então, como que eu encontrei aqui o meu fator racionalizante? Bom, eu olhei o seguinte, ó. O meu índice é 3. Eu preciso ter um 3 aqui em cima para poder eliminar. Extrair ali de dentro, né? Do radicando aqui um termo. Para mim chegar aqui até 3, eu preciso de quanto? É só fazer 3 menos, aqui a gente diz que é 1. 3 menos 1 foi 2. Então a gente vai escrever o seguinte, olha só. Que a raiz enésima de A, N menos M. Eu vou pegar aqui então o valor do meu índice menos o valor do meu expoente. E eu vou ter aqui então uma raiz enésima de M. Esse é o fator racionalizante então dessa condição de quando eu tenho aqui uma raiz de índice diferente de 2. Beleza? Eu vou apagar aqui e vou escrever todos eles aqui que fica mais fácil pra... Vamos lá? Então olha só, pessoal, aqui eu trouxe o seguinte, ó. Raiz enésima de A elevado a N menos M é o fator racionalizante de raiz enésima de A elevado a M. Então lá eu olhei, né? Eu tinha, ó, vamos dizer lá, no denominador, vamos botar aqui. Vou botar assim, ó, tinha 1 sobre raiz cúbica de 5 ao quadrado, por exemplo. Certo? O que eu vou fazer aqui para saber quem é meu fator racionalizante? Vou fazer o seguinte, ó, raiz cúbica de 5 elevado a 3 menos 2. 3 menos 2 é 1, então é raiz cúbica de 5 elevado a 1, ou apenas 5, né? Então, para mim poder racionalizar esse denominador, basta eu multiplicar por raiz cúbica de 5. Então, eu multiplicando ele aqui por raiz cúbica de 5 e por raiz cúbica de 5, eu vou ter raiz cúbica de 5 sobre raiz cúbica de 5 ao cubo. A gente vai extrair daqui e vamos ficar com raiz cúbica de 5 sobre 5. Certo? Então, o fator racionalizante seria esse, para quando nós temos essa situação aqui. Bom, daí depois eu tinha escrito ali, né? Soma pela diferença ou a diferença pela soma de dois termos. Então aqui, ó, raiz de A menos raiz de B é fator racionalizante quando a gente tem raiz de A mais raiz de B. Beleza? Se nós temos raiz de A mais raiz de B, o fator racionalizante de raiz de A menos raiz de B. Então, raiz de A mais raiz de B é fator racionalizante de raiz de A menos raiz de B. Se eu tenho aqui, ó, raiz de A mais B, isso aqui é o fator racionalizante da raiz de A menos B. Como assim? Olha só, vamos ver um exemplo aqui, ó. Eu tenho 2 sobre 2 mais raiz de 5. Eu tenho a soma de dois termos. Para mim racionalizar isso aqui, eu preciso multiplicar pela diferença de desses dois termos. Como assim?
É a soma de dois termos que vai ser multiplicada pela diferença desses dois termos. Por que isso, professor? Isso aqui a gente aprendeu lá em produtos notáveis. Porque o que vai acontecer? A soma pela diferença de dois termos, né? Se a gente fosse fazer aqui, ó, vamos lá. Vou mostrar aqui, né? Na passo a passo como faz, ó. 2 menos raiz de 5. Nós vamos aplicar a distributiva, né? 2 vezes 2 é 4, ou 2 ao quadrado, como quiser. 2 vezes menos raiz de 5, menos 2 raiz de 5. Raiz de 5 vezes 2, mais 2 raiz de 5. E aqui raiz de 5 vezes raiz de 5, mais vezes menos é menos, raiz de 5 ao quadrado. Então olha só, o que aconteceu aqui? Menos 2 com mais 2 dá 0. A gente fica apenas aqui com, vou até colocar aqui, ó, 2 ao quadrado, menos raiz de 5 ao quadrado. Beleza? Então olha só, se eu quero fazer isso, então eu não preciso realizar toda essa distributiva. Basta lembrar dos produtos notáveis, que a soma pela diferença de dois números é a mesma coisa que o quadrado do primeiro menos o quadrado do segundo. Beleza? Por causa da regra dos sinais, então fica menos o quadrado do segundo. Aqui nós teríamos o seguinte, então, ó, vamos só apagar aqui rapidinho o rascunho aqui. E vamos usar aqui então a ideia dos produtos notáveis. Vamos lá, ó. Então, o 2 aqui vai multiplicar todo mundo. A gente vai ficar com 4 menos 2 raiz de 5. Beleza? Ó, 2 vezes 2, 4. 2 vezes menos raiz de 5, menos 2 raiz de 5. Aqui eu só vou pegar e vou lembrar que é o quadrado do primeiro menos o quadrado do segundo. Certo? Então vamos lá, ó. É 2 ao quadrado, aqui, menos raiz de 5 ao quadrado. Ou seja, raiz de 5 vezes raiz de 5. Isso aqui vai ser então igual a 4 menos 2 raiz de 5 sobre 4 menos raiz de 5 vezes raiz de 5 é raiz de 5 ao quadrado. A gente vai cortar aqui e vai extrair. 4 menos 2 raiz de 5 sobre 4 menos 5 menos 1. Beleza? Então ficamos ali, ó, 4 menos 2 raiz de 5 menos 1. E agora o que vai acontecer aqui? A gente vai fazer o seguinte, ó. A gente vai fazer aqui a regrinha dos sinais, né? Nós temos aqui então mais com menos, né? Vai virar menos 4. E aqui menos com menos vai virar mais 2 raiz de 5. O 1 não precisa aparecer. Nós temos aqui então o resultado. Beleza, pessoal? A gente fez aqui então o quadrado do primeiro menos o quadrado do segundo, né? Chegamos nesse valor aqui. Multiplicamos, fomos reduzindo até chegar. Então vamos lá, pessoal, aqui ó, os últimos exemplos aqui para a gente encerrar a nossa aula. Eu tenho aqui para racionalizar 4 sobre raiz quadrada de 2. Olha só, então se o índice é 2, basta eu multiplicar aqui pela minha própria raiz. O que eu vou ter aqui? Vou ter aqui 4 raiz de 2 sobre raiz de 2 ao quadrado. A gente vai extrair ali de dentro. Vamos ficar então aqui com 4 raiz de 2 sobre 2. O que acontece então? 4 raiz de 2 dividido por 2 é igual a 2 raiz de 2. Beleza? Então olha só, simplesmente peguei aqui o radical que eu tinha aqui, multipliquei por ele mesmo.
Essa daqui, o índice é maior do que 2. O que a gente tem que fazer? Vamos lá, vamos aplicar o seguinte aqui, ó. Vou pegar um rascunho aqui no cantinho aqui, ó. Vou botar assim, raiz quarta de 8 elevado a 4 menos o expoente de 8 é 1. Igual a raiz quarta de 8, 4 menos 1, 3. Ó, o fator racionalizante está aqui. Para mim fazer então com que esse valor chegue a 8 elevado a 4, eu preciso multiplicar por raiz quarta de 8 elevado ao cubo. Opa, aqui é vezes. Raiz quarta de 8 ao cubo. Raiz quarta de 8 ao cubo. Vamos ter aqui 2 raiz quarta de 8 ao cubo sobre raiz quarta de 8 aqui elevado a 1 vezes 8 elevado a 3 elevado a 4. Simplifiquei. Vamos ter aqui então 2 raiz de 4 de 8 ao cubo sobre 8. Eu posso dividir por 2 e 2 aqui, ficando então com raiz quarta de 8 ao cubo sobre 4. Eu apenas simplifiquei dividindo por 2 e dividindo por 2. Beleza? Vamos lá. Agora precisa aqui, ó. Veja bem que é a diferença entre dois termos. Então o fator racionalizante será a soma entre esses dois termos. O que eu vou fazer aqui? Vou multiplicar isso aqui por raiz de 5 mais 1. E isso aqui por raiz de 5 mais 1 também. Bom, nós vamos ficar com o seguinte, vamos lá. Vamos multiplicar aqui. Nós vamos ficar com 2 raiz de 5 mais 2 vezes 1, 2. E aqui eu vou ficar então com 5 raiz de 5 ao quadrado, raiz de 5 vezes raiz de 5 é a mesma coisa que raiz de 5 ao quadrado, menos 1 ao quadrado, que é 1. Certo? Vou deixar o quadrado ali. Lembrando que nós temos o quê? Um produto notável. É o produto da diferença pela soma entre dois termos. Vai me resultar no quadrado do primeiro menos o quadrado do segundo. Então, aqui nós vamos ter o seguinte. 2 raiz de 5 mais 2 sobre, aqui eu vou simplificar, 5 menos 1 vezes 1 é 1. Então eu tenho 2 raiz de 5 mais 2 sobre 4. Bom, aqui eu não consigo simplificar porque eu tenho uma adição ali, né? Então, encerra por aqui. Beleza? E aqui eu tenho então a soma de dois radicais, de duas raízes aqui. Então olha só o que a gente vai fazer. Vai pegar a diferença entre eles para multiplicar. Raiz de 3 menos raiz de 2. E aqui, raiz de 3 menos raiz de 2. Bom, multiplicando eles, né? Multiplicando a soma desses dois termos pela diferença deles, nós vamos ter o seguinte. Esse aqui é o quadrado. Raiz de 3 vezes raiz de 3 é raiz de 3 ao quadrado. Menos, lembrando que a gente vai ter, né? Sempre o menos aqui no meio. Porque mais vezes menos vai ser menos. Menos raiz de 2 vezes raiz de 2 é raiz de 2 ao quadrado. E aqui em cima nós vamos ter o seguinte, olha só. Aqui em cima nós vamos ter assim, ó. 1 vezes raiz de 3 é raiz de 3. 1 vezes menos raiz de 2 é menos raiz de 2. Agora vamos para o próximo. Menos raiz de 2 vezes menos raiz vezes mais raiz de 3, menos vezes mais é menos. 2 vezes 3 é raiz de 6. E aqui nós vamos ter menos raiz de 2 vezes menos raiz de 2, vai ser mais raiz de 2 ao quadrado. Vou copiar aqui de novo, olha só. Raiz de 3 menos raiz de 2 menos raiz de 6 mais raiz de 2 ao quadrado sobre raiz de 3 ao quadrado menos raiz de 2 ao quadrado. Bom, isso aqui vai resultar em quê? Aqui a gente não tem nada para fazer, nada para fazer, mas aqui a gente pode simplificar, simplificar
e simplificar. Extrair ali de dentro do radicando os valores. Então isso aqui vai resultar em raiz de 3 menos raiz de 2 menos raiz de 6 mais 2 sobre 3 menos 2, ou seja, finalizando, raiz de 3 menos raiz de 2 menos raiz de 6 mais 2 sobre 1. 3 menos 2 é 1. Como 1 não precisa aparecer, a gente pode omiti-lo, porque esse valor dividido por 1 será ele mesmo. Beleza, então temos aqui o valor, né, da nossa fração, então, com o seu denominador racionalizado. Beleza, pessoal? Espero que vocês tenham gostado. Essa é uma aula um pouquinho mais extensa. Racionalização é um assunto que tem vários detalhezinhos para serem falados, mas espero que vocês tenham entendido, tenham gostado. Se gostou, já deixa o seu like aí no vídeo, se inscreve no canal e eu espero você na próxima aula. Valeu?